Graça e paz, meus amados, muito bom dia, que Deus continue nos abençoando. Mais uma noite de sono reparadora. Irmãos, a minha primícia, como sempre, ao Senhor, trazendo o evangelho dele a mim e a vocês a cada manhã. Mas hoje gostaria de iniciar afirmando que eu estou regozijado no Senhor, muito feliz, que hoje a minha prioridade, a segunda prioridade, que é o meu matrimônio, ele está de aniversário, meus irmãos. Hoje completa 7 anos de relacionamento com a minha linda esposa. Oh, meu amor, em nome de Jesus, como eu já mandei a mensagem para você, muito obrigado. Muito obrigado. E obrigado ao Senhor pela onisciência dele, ele nos unir, fazer essa fusão em nossas vidas, assim como eu mencionei para ela, como somos, chegamos um na vida do outro já com 42 anos de idade, e eu sei o quanto isso é difícil, porque já estávamos formados por cultura diferente, por situações diferentes, o nosso corpo, a nossa carne, a nossa alma, já formada, e a gente nessa busca espiritual para que a palavra do Senhor, que é viva e eficaz, mais cortante que uma espada de 2 gumes, que divide essa alma, e o Espírito Santo trabalha para nos curar, para cicatrizar nossas feridas. Então todo esse processo eu compreendo e já estou deixando aqui como testemunho e também como alerta a cada um de vocês, que o que precisamos verdadeiramente é isso: buscar na palavra do Senhor o que está escrito, pois conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Obrigado, meu amor. 7 anos de relacionamento. 7 anos, meus irmãos. 7 anos e o número 7. Eu mesmo tenho muito apreço pelo número 7, porque o Senhor teve e tem apreço por números. Se vocês entenderem todo o contexto bíblico, o Senhor menciona muito sobre 7, sobre 12, sobre 40. E o número 7, que é a perfeição, que é a plenitude, que é a completude. Porque o Senhor fez o mundo em 6 dias e no 7º ele descansou. E ele já é o nosso descanso, meus irmãos. Então, por isso, essa perfeição. Acredito eu que por isso que o Senhor, e além de mencionar em muitos contextos bíblicos, mas para não ficar longo, já vou dizendo por aqui, por exemplo, na genealogia de Jesus Cristo, acredito eu que ele mencionou lá sobre, em Mateus 1, ele mencionou o número 14 de cada parâmetro, ou seja, ele diz: de sorte que todas as gerações desde Abraão a Davi foram 14, depois de Davi ao exílio da Babilônia foram 14, e do exílio da Babilônia até Cristo Jesus também foram 14. Irmãos, eu me arrisco a dizer que esse 14 é uma multiplicação de 2 vezes 7, baseado que Cristo veio a primeira vez e Cristo virá a segunda vez. Por isso que também quando Jesus Cristo ensinando ali a Pedro, trazendo para nós, para toda a humanidade, ele falou sobre o perdão 70 vezes 7. E acredito eu também que, como no final do Apocalipse, que é o último livro da Bíblia, que vai mencionar sobre o fim dos tempos, inclusive, porque na verdade ele tem muitos conteúdos. A Bíblia vai dizer sobre as 7 igrejas, sobre os 7 anjos, sobre as 7 trombetas. Por isso eu digo que o número 7 é muito importante. E meu amor, como ela sabe, eu sou, como ela disse hoje para mim já, eu sou um matemático nato. 7 anos corresponde a 2100, 2520, 2555, mais 2 anos bissextos, 2557 dias,
onde eu tenho o privilégio de estar ao teu lado, minha esposa. Muito obrigado. E que venha muitos anos e que Deus esteja sobre as nossas vidas, completando a boa obra. Muito obrigado, meu amor. Beijo no coração. Beijo e na boca também, né? Que você é minha esposa. Irmãos, hoje a palavra que o seu Jobson da Rodograto mandou desde manhã no grupo está em Mateus 7, verso 7. E a Bíblia diz: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Essa é a palavra de hoje. Vamos orar em prol dessa palavra? Senhor nosso Deus, em nome de Jesus, Pai querido, Pai amado, oh meu Deus, oh Pai, como o Senhor é perfeito, como o Senhor, na sua onisciência, na sua onipotência, onipresença, até na sua presciência, como o Senhor faz, meu Senhor. Por isso que a palavra do Senhor diz que para o Senhor um dia corresponde a 1000 anos e 1000 anos a um dia. O Senhor faz como o Senhor quer, porque o Senhor é atemporal, o Senhor é fora do tempo. E o tempo para a humanidade, para o Senhor, é tratamento. Muito obrigado, Senhor, por nos tratar. E nos ensine através deste teu versículo, Pai amado. Além, claro, Senhor, que eu, mais uma vez, eu oro ao Senhor pelo meu matrimônio, pela minha família, que eu, juntamente com a minha esposa e essa descendência, levando a Itachi, Radassa, Hanna, a João Neto, Gabriela e Heitor, que de alguma forma a gente possa verdadeiramente alcançar o coração do Senhor, para que o Senhor alcance o coração dos nossos filhos, e que possamos levar adiante como exemplo, como testemunho, a Tua palavra, criando legalidade, buscando santidade para ter intimidade com o Senhor, que é o Todo-Poderoso, Criador, dono de todas as coisas, Pai querido. Muito obrigado. Me ensina a levar os meus irmãos sobre esse texto uma boa hermenêutica, uma boa exegese, trazendo para os nossos dias o melhor do Senhor, e que assim seja, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, glória a Deus por isso. Olha bem, essa palavra, irmãos, Jesus aqui, ele diz que isso daqui já é um modelo, inclusive, além da oração do Mateus 6, do Pai Nosso. Aqui ele diz que ele incita a orar. Porque quando a gente, para pedir, aí a gente vai pedir para ele em quê? Em oração, não é isso? E eu disse para vocês ontem, que eu mencionei sobre a palavra de ontem, que a oração, ela é a maior conexão que temos com Deus. É uma forma da gente autorizar a Deus, a Ele acessar, dele estar em nossas causas, porque aqui inclusive vai confirmar exatamente isso, ó, pedir e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Então é isso, meus amados. Eu disse ontem que Deus, ele é educado. Então vamos aprender a orar, a bater a porta dele e buscar, que nós vamos o encontrar. E aqui no contexto vai dizendo, a partir do 8, pois todo aquele que pede, recebe, o que busca, encontra, e a quem bate, abrir-se-lhes-á. Ou qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará boas coisas aos que lhe pedirem. Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas.
E depois, na sequência, vai falar sobre entrar na porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição. Irmãos, olha bem. O qual dentre vós um homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? É uma pergunta. Eu sei que nem eu, nem vocês. Mas vocês acreditam, eu digo, afirmo para vocês, que nós, a humanidade, na verdade, às vezes a gente dá pedra e dá cobra para os nossos filhos? Eu me lembro muito bem que eu tinha mais ou menos 24 anos de idade, por aí. Eu tinha amizade com uma família na qual estavam passando por muita dificuldade com os 3 filhos, dificuldade disciplinar e tudo mais, porque às vezes eles queriam dar pão e dar peixe e pelo comodismo os filhos queriam algo que transformaria em pedra e em cobra. Por quê, meus irmãos? Porque o ser humano, principalmente quando ele vai sendo constituído ali, quando mais criança, na pré-adolescência, tem que ter disciplina, irmãos. A palavra diz que se o Senhor ele disciplina os seus, se ele não disciplinar, porque é um bastardo, ou seja, não é filho. E eu lembro muito bem que essa família, eles estavam com um psicólogo, que o psicólogo disse exatamente assim a eles: sabe qual é o problema de vocês pais de hoje em dia? Qual? É que vocês querem dar para os filhos o que os pais de antigamente não davam, que é conforto, que é tudo que eles pedem dar, facilidade, praticidade para tudo, e esquecem de dar o que os pais de antigamente davam, que é rédea, que é disciplina, que é uma orientação de colocar os filhos no devido lugar, porque se a gente não colocar filhos no devido lugar, a gente vai, primeiramente, a gente vai construir filhos na qual vai entender que ele tudo pode. E nessa vida a gente não pode tudo, meus irmãos. A gente tem que criar nossos limites. Inclusive, não sei se vocês sabem, muitos filhos, depois já de adultos, até velhos, às vezes até morrem com luto por perdas que eles tiveram desde a infância. Porque na infância, às vezes, perde alguma coisa e a gente não sabe tratar. Às vezes ele pede alguma coisa e a gente não sabe orientar. Por exemplo, existem lutos de velhos, de pessoas que morrem nesses lutos de coisas que eles nem tiveram quando criança. A gente tem que saber tratar isso daí. Tem que saber orientar. Olha, você não pode isso hoje, mas um dia você vai poder. Mas talvez com o seu próprio esforço e daí por diante. Porque se a gente ficar dando tudo para os filhos, tudo que pede, a gente não vai estar construindo um ser humano disciplinado, entendendo, com a estrutura, inclusive como a Bíblia Sagrada nos ensina. Então, para não ficar muito extenso, tomem cuidado, porque às vezes vocês acham que está dando pão e peixe para os filhos e está dando pedra e cobras. E na sequência, ele vai dizer que tudo aquilo que, quanto pois quereis que os homens vos façam, assim fazei vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Irmãos, aqui está dizendo exatamente o que eu mencionei agora atrás. A gente tem que fazer pelo outro o que a gente gostaria que o outro fizesse pela gente. E na sequência vai dizer, porque esta é a lei e os profetas que profetizam, que profetizaram sobre a lei, sobre o estatuto de Deus. Então a gente tem que viver o que está escrito. Então, se eu mencionei para vocês, olha, um filho que não é disciplinado, ele
é bastardo, eu tenho certeza que os pais que estão ouvindo não que estão criando seus filhos como bastardos. Mas se vocês não discipliná-los e em discernimento vocês não coibir em situações que vai virar pedra e cobra na vida dos seus filhos ou dos nossos filhos, a gente não está vivendo essa lei e não está fazendo o que a gente gostaria que os outros fizessem a nós, pois esta é a lei. Lá em Timóteo, a palavra diz que os primeiros frutos, eles são do lavrador. O lavrador, ou seja, quem constitui a vida, o patrimônio, a estrutura de vida, eles são a desfrutar do primeiro fruto. E muitas pessoas aí querem dar tudo para os filhos e os filhos não têm valor, não têm estrutura para construir e entender que o processo é a gente, para dar valor nas coisas, a gente tem que construir estas coisas. Então, é isso que a palavra diz. Por isso que diz em oração, Jesus disse aqui que pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, e bateis e abrir-se-vos-á. Pois todo aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra, e a quem bate, abrir-se-lhes-á. Mas com certeza, o Senhor nosso Deus, assim como Isaías 55, a partir do verso 8, ele vai dizer: ou não sabeis que os meus caminhos são maiores que os vossos caminhos? Ou não sabeis que os meus planos são maiores que os vossos planos? Então é isso, a gente tem que entender que a lei do Senhor, o que está escrito, o manual de vida chamado Bíblia Sagrada, é o caminho para que a gente crie nossos filhos, que a gente ore, bate a porta do Senhor, porque só assim, vivendo a legalidade das Escrituras, nós vamos ter a santidade para buscar a intimidade para aquele que abre portas, para aquele também que nos faz encontrar os caminhos e para aquele também que nos orienta nessa manhã. Por isso que eu disse que a disciplina é tudo, porque ele afirma no verso 13 do capítulo 7 de Mateus que a porta ensina a gente a entrar pela porta estreita, porque a porta larga e espaçosa é o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela, porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Então, quando nós vamos deixar nossos filhos por comodidade, olha, a maioria dos pais hoje em dia, por comodidade, deixa seus filhos crianças com babás, que ninguém cria mais filhos. Olha, se a criança está lá com um enjoeiro ali, com alguma coisa ali, o menino quer o celular, não, vou dar o celular porque o menino quer. Então, essas portas são as largas, só que isso traz a perdição, não faz dar disciplina, limite para os filhos, limite para nós, muitos adultos inclusive passam por isso. Então, e são poucos os que acertam este caminho. Mas o Senhor está falando nessa manhã comigo e com vocês, para que de alguma forma a gente busque no Senhor a endireitar esses caminhos, a estruturar essa nossa geração, a ter a legalidade nessa intimidade com o Senhor, porque mediante essa santidade, o cumprimento da lei que os profetas nos falou, nos orientou através da revelação de Deus sobre toda a palavra de Deus, então as duas estradas, nós vamos entender que a estrada que tem a porta estreita, esta
é a melhor, mas a larga, que tem essas praticidades, essas facilidades em fazer tudo que pede. Meu Deus, meu filhinho, meu netinho, ele pediu, ele quer. Mas às vezes, já fechando esse raciocínio, quando a gente dá tudo, a gente está dando pedra no lugar de pão e a gente está dando cobra no lugar do peixe. E peixe e pão, inclusive, são o alimento que faz dar a vida. E nessa condição, a gente nem ensina eles a conseguirem comprar, ou buscar, ou produzir, ou semear para o próprio pão e para o próprio peixe. Por isso, em nome de Jesus, meus irmãos, vamos tomar cuidado, que a gente está dando pedra e cobras nessa construção dos seres humanos das nossas gerações. Em nome de Jesus, vamos mudar essa história juntos. Glória! Um abraço, fiquem em paz e que Deus continue nos abençoando. Uma boa terça-feira a todos. Abraços.